Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. Queria dizer o quão significativo é este gravo, porque foi feito pelos meninos e meninas aqui da nossa escola e, portanto, por este menininho que nós dedicamos a todos os que hoje estão connosco e que, agradecendo aos meninos, agradeço também a todos vós o colocar. A todos os participantes dos painéis, destas duas mesas que vão hoje decorrer, nestas conversas entre amigos que vão decorrer, e de todas e de todos eles, permitam-me apenas um destaque muito especial ao Sr. Almirante Martins Guerreiro, que, sendo um homem que teve a responsabilidade do 25 de Abril, e por ele também, é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, todas e todos, foi também um homem do Conselho da Revolução, é um homem daqui do Conselho limítrofe e um homem sempre empenhado naquilo que foi o 25 de Abril e o que ele significa para todas e para todos nós, e por isso mesmo um grande significado tem a sua presença aqui connosco. E o Gabriel, o meu amigo Gabriel, o anterior presidente da Fundação, que muito me orgulho em lhe ter sucedido, o Sr. Engenheiro Gabriel Gonçalves, um homem, um filho aqui da terra, que nós hoje também pretendemos homenagear como anterior presidente, como um homem também do 25 de Abril, naquilo que foi o desenvolvimento que neste microcosmos de crença do Conselho de Lolé ele desenvolveu. Por tudo isso, a estes dois em especial, naturalmente que aproveitem já a lotaria que sai sempre, a lotaria que todos nós precisamos, que todos nós temos. Quadras que valem milhões. Venham, levantem-se, mostrem esses cravos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Venham receber a nossa lotaria, as quadras que valem milhões. 1 é 2 de liberdade. 3 é 5 liberdade. Vamos lá? Então aqui uma liberdadezinha. Aqui, loteria sai sempre. A senhora pode ganhar 1 milhão de liberdade. Aqui, estamos aqui. Vamos lá? Boa tarde, licença. Ó, uma liberdadezinha. Você leva uma liberdade e pode ganhar 1 milhão de liberdade. Ó. É bom que guardem. Vai que o senhor ganha o campeão, vamos? Quer uma? Bora! Boa tarde. Aqui, licença. Obrigada. Uma liberdadezinha. Opa! Só se o senhor ganhar. Será que o senhor ganha? 1 milhão de liberdade. 1 milhão. Opa! Aqui, uma senhora. Muito obrigada. Senhor Aleixo, senhores Aleixos, eu, Aleixo, sou... mesmo não sendo daqui. Se você Aleixo vamos hoje descobrir, vamos lá? E ser artista é ser alguém, não é? Que bonito é ser artista. Ver as coisas mais além do que alcança a nossa vista. E agora quem vai ler? Quem vai ler? Quem é que é o Sr. Aleixo que vai aproveitar para ler a sua quadra? A senhora. O Sr. Aleixo está aqui. Sr. Aleixo? Boa tarde, por favor. Olá, Sr. Aleixo. Por favor. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, senhores. Gosto de mim, não sei porquê. Queres ser grande? Não estranho. Receias que quem nos vê julgue do meu tamanho. É isso mesmo. Doutrinas, se querem que muito ande, façam das 1000 pequeninas uma só doutrina. Mais uma. A ninguém faltava o pão se este dever se cumprisse, ganharmos em relação com o que se produzisse. Eu não me sei a sorte grande, mas riste de mim e eu de ti não me sei rir nem preciso, pois só se ria de mim os que não têm juízo. Muito obrigado. Nunca amanhece em meu peito e eu ando nesta cegueira. Acordem-me, ó meu amor, senão sonho a vida inteira. Vamos lá, senhores. Mas espera aí uma coisa. Sei que parece um ladrão, mas há muitos que eu conheço que não parecendo que são aquilo que eu pareço. Muito obrigado pela discussão.
Obrigado. Se o hábito faz o monge e o mundo quer ser iludido, que dirá quem vê de longe um gatuno sem vestido? Se não se está para demonstrar fortemente o cravo que tem aí do lado esquerdo. Quem me vê dirá não presta, nem mesmo quando lhe falo, porque ninguém traz na testa o selo de quanto vale. Se pedir, peço cantando. Sou mais atendido assim. Se pedir chorando, ninguém tem pena de mim. A minha voz se projeta, faz de pequeno grande. Verás que mais tarde, quando se sentir seguro e mando, se faz sentir o seu mando. Eu sei que parece um ladrão, mas há muitos que eu conheço. Sem parecer aquilo que são aquilo que parecem. Dizer alguma coisa também. Anda toda esta canalha de banquete em banquete, enquanto o povo trabalha como um caldo sem azeite. Esta foi a lotaria que sai sempre, as quadras que valem milhões. E não se esqueçam, dentro de nós temos sempre um pouco de aleixo, um pouco de expressão, um pouco de cultura e um pouco de liberdade. Aproveitem! Aí, eu tô todo mundo querendo liberdade, ainda estão pedindo mais. Aqui pra senhora, alguém quer mais? Aqui, ó. Mas vamos lá. O que vamos fazer hoje aqui é, sobretudo, ouvir histórias, ouvir as suas histórias de vida, ouvir aquilo que era o 25 de Abril no concelho de Oulé, muito concretamente em Crença, antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, em termos culturais, mas também em termos sociais, em termos de infraestruturas. É um bocadinho toda essa conversa que vamos ter aqui hoje. Como é que era Crença? Pois é, Crença, como a maior parte das terras do interior, e nem é só, antes do 25 de Abril eu digo que era tudo a preto e branco. Porque nós não tínhamos, eu falo por mim, tinha 17 anos quando se deu o 25 de Abril. Eu não tinha noção de muitas coisas, da maior parte das coisas eu não tinha qualquer noção. E depois aquilo foi um despertar, foi um abrir, foi um cravo que se abriu, que floriu, não é? E aqui em Crença, nós, na altura, havia um grupo de jovens, havia bastante gente, infelizmente hoje não há quase ninguém, mas nessa altura éramos bastantes e jovens, da minha idade, Idália, Lúcia e tantos outros, e então formámos logo um grupo de teatro, tentámos logo. Eu trabalhava na altura, eu fui trabalhar para a Casa do Povo, que havia, portanto, também as Casas do Povo já tinham surgido com o Estado Novo, mas nessa altura quase que se transformaram, não é? Foi também um polo de cultura, as Casas do Povo. Sim. Depois abriram-se principalmente para a cultura. E então formou-se bibliotecas, portanto havia possibilidade de comprar livros para a Casa do Povo, para ter uma biblioteca e formar grupos de teatro, que foi o que aconteceu aqui em Crença. Na altura, eu já falei aqui com o amigo Joaquim Aleixo, porque ele foi um dos ensaiadores que tivemos, mas antes dele foi o Nunes Vidal, não é? Para não estar a dizer disparate nenhum. E formou-se um grupo que abrangia, portanto, as Casas do Povo do Algarve. Nós tivemos uma formação na Conceição de Faro durante uma semana e daí surgiu um grupo, e ainda fizemos várias representações, fizemos a bomba atómica. Portanto, como vê, isto foi uma coisa assim, foi espetacular. E foi algo espontâneo da vossa parte, formarem um grupo de teatro e de cultura, porque também sentiam falta disso. A cultura não chegava Claro aqui a sim. Crença na altura? Claro que não. Não havia nada? Não chegava. Mas nós, por incrível que pareça, fomos sempre mesmo muito novinhos. Tivemos sempre tendências para essas coisas, para as brincadeiras, e aproveitávamos certas situações para fazer. Fazíamos às vezes na Lúcia, na casa do pai dela, o Sr. Cardoso, que está além, fazíamos lá, pronto, dizíamos poesia, fazíamos pequenas rábulas,
ensaiadas por nós, sem termos muita noção do que é que estávamos a fazer, mas de qualquer forma gostávamos e já experimentávamos isso. Em relação ao teatro, pois nós, pelo menos uns 10 anos, aquilo andou, depois veio o Aleixo, antes do Aleixo ainda veio o Carlos Martins, o pai do Carlos Quintas, ainda foi o nosso ensaiador, depois veio o Aleixo, que até hoje ele não é de crença, porque não tive cá, mas ele é de crença, porque nós estamos sempre a contactar com ele e foram assim uns tempos muito bons. Não foi, Aleixo? Eu de 2 peças que ensaiámos, depois, e o Casamento à Força, não é? Eu acho que sim. Grávida, sempre. Seriam peças que se podiam representar antes do 25 de Abril ou tinham uma linguagem já muito... Eu penso que não seria possível. Aleixo, eu estou agora a falar com o Aleixo. Se seria possível fazer aquelas peças antes do 25 de Abril? Se a censura permite isso, penso. Pois. Eu fiz teatro também antes do 25 de Abril. Mas pronto, peças, eu fiz com o Dr. Crua no Teatro Ledes, coisas do Gil Vicente, não é? Claro. Pronto, a Barca dos Infernos, e fiz o Enterrei dos Mortos. Pronto, mas é o que Jesus está a dizer, a liberdade veio de uma forma tão forte que tivemos que agarrar e adaptar. E isso de alguma forma transformou também a aldeia, transformou a crença, ou não? Transformou a 100%, a 1000%, porque para já começámos a ter estradas, a ter acessos. Foi por aí que começou, portanto, as ligações, os acessos. O poder municipal também começou a ter mais força. Claro que sim, claro que sim. Eu lembro-me das primeiras eleições, uma coisa espetacular. Poder ir votar, não é? Até me comove. Porque era tanta gente, faziam filas e filas, e depois aquilo era tudo manual, eram os cadernos tudo escrito à mão, mas toda a gente queria votar. Aquilo foi uma coisa impressionante. Este homem aqui também assistiu a essas coisas desde o início, o Boni, como chamamos, ele era muito amigo aqui de crença. E foram coisas tão maravilhosas que se viveram. Pronto, enfim, felizmente. Jesus estava ainda há pouco a falar também numa casa, que é do Sr. Cardoso, não é? Onde aconteciam muitas coisas em termos de cultura, onde foi também um bocadinho pioneiro nisso. Foi muito, eu costumo dizer sempre isso, aquele homem que está ali, o Sr. Cardoso, foi um pioneiro e um homem que teve uma visão, isto ainda antes do 25 de Abril. Porque ele, de alguma forma, assim que surgiu a televisão, em Portugal, ele comprou logo uma televisão, que não havia luz elétrica, como já disse, ele tinha um gerador, que ele funcionava a gerador, e nós íamos para lá assistir às séries. Foi lá que vi a primeira vez um filme, ele trazia cinema, ele trazia, sei lá, sessões de fado, de ilusionismo. E gostava de dizer uma outra coisa para que tenham um pouco de noção. Eu sempre gostei muito de ler e só entrei para a primária com quase 8 anos. Não sabia sequer pegar num lápis, nem nada, porque ninguém me tinha ensinado nada. Mas, felizmente, aprendi logo a ler. E o primeiro livro que li aos 8 anos foi O Amor de Perdição. Porque era assim, não havia acesso aos livros, não tínhamos livros. E então, quem tinha um livro, felizmente, onde eu vivia, os livros eram passados, portanto, de mão em mão. De mão em mão. E todos liam um livro, desde a criança, que já sabia ler, ou velho. É uma geração que mudou um bocadinho aqui a crença. E hoje ainda sente isso, sabe? Crença é uma freguesia que tem um peso cultural ao nível do conceito do Lula. Nota-se, sente-se. A começar por esta fundação, não é? É verdade. Eu agora deixava um bocadinho a Maria de Jesus em paz e vou para o Sérgio. O Sérgio Sousa é um homem que está ligado ao teatro desde os anos 60, do século passado.
mantém até hoje, penso eu, uma ligação ao Teatro da Comuna, não é? O Teatro de Pesquisa de Lisboa. Eu penso até que é amigo do João Mota. Não só do João Mota, mas João toda Mota, aquela mas gente muitos atores, provavelmente. infelizmente, como Zé Mário Ora, Braga. o Teatro da Comuna, a seguir ao 25 de Abril, foi um dos grupos de teatro que andou pelo país nas tais campanhas de dinamização cultural do MFA que eu falava ainda há bocadinho. Foi a sítios onde as pessoas não tinham contacto nenhum com cultura, por aquilo que sei. Não havia teatro, não havia cinema, mesmo música, não havia luz. Os espetáculos, muitos deles eram feitos com gerador, porque levavam um gerador para lá os militares e só assim é que se conseguia fazer os espetáculos. Eu pergunto-lhe como é que foi essa ligação. Para já começar um bocadinho antes, o senhor que pertenceu ao Atlético, o Atlético era um bocadinho germinar também já da democracia aqui no Conselho de Loulé. Reuniam-se muitos antifascistas, não era? Comecemos por aí. Efetivamente, o Atlético foi extremamente importante. O Atlético foi uma associação criada em 1939, se não estou em erro, acho que foi mesmo 39, e quando chegou ali àqueles anos de 60, tornou-se quase morta. Eram meia dúzia de pessoas tanto que iam ao Atlético, alguns iam lá para ler o jornal ou ver algum canal de televisão, porque só havia 2 ou 3 na altura, e juntavam-se lá muito pouco. Entretanto, isto em 1967, especialmente eu, o Atílio que está aqui, o Celestino e o Reinaldo, gostávamos muito de correr e não havia propriamente um clube ligado ao atletismo. Tivemos uma aproximação com pessoas, amigos que faziam parte do Atlético e conseguimos criar lá a secção de atletismo. Mas qualquer um de nós já lia muito. Fazíamos até encontros numa cave que o Atílio tinha, onde líamos livros proibidos. Não era fácil de andar por aí. Eu li que o Atlético tinha uma biblioteca de livros que não passavam na censura. Pois, mas isso foi depois de nós irmos para lá. O Atlético tinha uma biblioteca com muitos livros, mas eram os livros que qualquer pessoa tinha. E nós, quando fomos para o Atlético, também levámos o nosso hábito de ler, o nosso hábito de falar, de discutirmos as coisas, e levámos também os nossos livros. Fomos lá guardar. Tínhamos um alçapão onde nós guardávamos, a partir de certa altura, quando começámos a ser muito frequentados por bufos e pelos espíritos. E vocês conheciam? Alguns conhecíamos. Outros não? Outros não. E duvidavam e... Claro que duvidávamos, era sempre complicado, tínhamos sempre o pé atrás. Naquele período, eu lembro inclusivamente, nós começámos a pedir filmes às embaixadas, que nos forneciam filmes, os filmes vinham, dentro de catálogos que eles tinham, mais ou menos, tentávamos que viessem aqueles que nós mais gostávamos, e passávamos os filmes e discutíamos muito os filmes. Lembro-me, isto já em 68, que o Gonito um dia ter comigo, e eu havia ter comigo, se passasse de um filme e tal, para a gente trazia aqui a malta do futebol, acho que o Chico Zé foi um dos que foi assistir a uma sessão dessas. E o Sr. Gonito diz que eu tive uma expressão que é a seguinte: o Sr. Gonito, que é que a gente no Liceu de Faro, que via liceus em Loulé, nós íamos estudar para Faro, rapazes numa caminhonete, raparigas noutra. O corredor central para raparigas, o laterais para os rapazes. Aulas mistas, nem vê-las. Desculpe interrompê-lo, mas quem se lembra desse tempo, a minha irmã mais velha lembra-se, eu já não sou desse tempo, mas na avenida do Liceu para o Liceu de Faro, a partir de 500 metros. De um lado, rapazes do outro. Está bem, e 500 metros para a frente podíamos juntar com as raparigas. Assim sempre. O Sr. Gonito faz-me lembrar uma coisa que é engraçada. Eu jogava a bola com ele, não é? Quem ia para o atletismo, quem não sabia jogar a bola, não havia mais nada. Quem jogava a bola, mesmo que não soubesse muito, a malta éramos muito poucos, sempre dava um jeito a defesa esquerda, não é? Ou vai para guarda-redes. E o Sr. Gonito tem uma expressão que ele fez lembrar-me, que é um dia qualquer do tal filme que que o Sérgio está a falar, que era de um país de leste, na altura provavelmente fazia parte da União Soviética, e eles passam um filme em que há miúdos na escola, que era onde nós quase todos andávamos. E eu quero dizer aqui uma coisa que é, o Sr. Gonito é responsável
por uma equipe de futebol de miúdos juvenis de Loltano, dos quais formámos-nos quase todos, que era o pessoal que andava no Liceu de Faro. Desse grupo somos 5 médicos, estão em atividade ainda. E a responsabilidade daquele senhor que está ali, que nos orientou sempre nesse sentido. E muitas vezes nos íamos para o Atlético, eu faço parte desse grupo, e conhecíamos os bufos, íamos dizer a eles, epá, entrou aí o não sei quantos. E mal éramos uns miúdos, não é? Pronto, para acabar a história, para depois continuar a vossa conversa. E então o Sr. Benito fez-me lembrar que eu tive uma expressão que foi a seguinte: Sr. Benito, porquê é que a gente no Liceu de Faro só tem um microscópio para ver as lâminas e temos que ver o microscópio com as mãos atrás nas costas e fazemos fila? E estes putos, pá, têm um microscópio em cada carteira. E eu aqui me calo. Está bem? O analfabetismo era 40% antes do 25 de Abril. Já agora uma história engraçada. O meu avô era sapateiro. Uma das profissões que ele foi, loltano, morava no centro de Lolé, onde não havia água nem luz. Tá? E aprendeu a ler no cinema. E como é que ele aprendeu a ler? Pagava um aprendiz de sapateiro, tá? Que sabia ler, andava na escola, e 3 ou 4 sentavam-se à volta dele. E o filme ia passando, eles aprenderam a ler assim, só uma chega para trás. Mas, Sérgio, essa coisa foi, o Sr. Benito fez-me lembrar, realmente havia um microscópio para a turma inteira ou para o liceu inteiro. Não, e depois foi falando do teatro, nós em 1968, a partir do trabalho do Irineu Cortes, criámos um grupo de teatro no Atlético. Esse grupo de teatro nunca conseguiu ter uma peça estreada. E porquê? Porque a censura não autorizava. Escolhiam textos, se calhar, muito complicados, muito perigosos. Tenho aqui o nome de as 2 peças que fizemos nessa altura, que, onde é que isto está? Que foi Os Militantes e As 2 Caras do Patrão, as 2 do Luís Valdez. Estava mesmo a metê-la. Estava a O nosso encenador era o Irineu Cortes, especialista em teatro. Ele fez a sua tese em Brest e que nos ensinou muito teatro e que fizemos muitas outras coisas além dessas 2 peças. E só conseguimos a estreia de uma peça que foi feita no cinema, que é o Alto das Rosas do Cândido Guerreiro. A um convite especial da Câmara Municipal de Lolé, porque era uma homenagem que queriam fazer ao Cândido Guerreiro, e perguntaram-nos se nós queríamos fazer aquilo, se íamos fazer. Nós dissemos sim, o espetáculo foi no cinema, e foi a única vez que tivemos uma estreia e um espetáculo sem ser de porta fechada. Sendo que depois do 25 de Abril deve ter participado em muitas peças e em muitas coisas, não é? Muita coisa. Eu vou agora à Patrícia. Mas aí há um dado também que deve ser acrescentado, que de facto o Atlético era de facto a oposição em Lolé. Sim. E é lá que nasce a Comissão Administrativa. É eleita a partir de elementos ligadas ao Atlético. E aí nasce a Comissão Administrativa. Por isso era aquela proatividade que era contra o regime e que de facto estava bem identificado perante as autoridades na altura. E depois que a Comissão Administrativa nasceu ali. E de facto essa criação da Comissão Administrativa depois deu o 25 de Abril e o Atlético começou a ficar um bocado apagado. É um facto. Isso nós autocondenamos de termos deixado o Atlético. Quase que morrer, não é? Exatamente. Mas também nessa altura as pessoas, cada um procurou o grupo político a que mais pertencia e aquilo acabou por, ao fim de... Também houve ali alguma divisão, não é? Foram tempos também um bocadinho conturbados no país, em termos políticos, exato. Eu passo agora à Patrícia. A Patrícia ficou um bocadinho para o último, mas nem por isso não será menos importante. Eu estou a pensar, ai mãe, agora vem cair aqui no meio destes. Não, mas vamos falar do projeto LAB, que eu acho que se calhar é um projeto que representa bem o que é o 25 de Abril. Porque é um projeto que é um projeto que em si é um projeto de descentralização cultural, não é? Para quem não
conhece, o VAT é um autocarro, as siglas querem dizer vamos apanhar o teatro. É um autocarro transformado numa mini sala de espetáculos que anda um bocadinho por toda a região e então, para fora também. E leva o teatro sobretudo para as crianças, não é? Sim. Já tem feito inúmeras peças, já existe há vários anos. Eu gostava que nos contasse um bocadinho os primórdios do VAT e como é que isso tudo foi criado e o que é que fazem exatamente. Foi uma aventura. Estive 2 anos a dormir 4 horas por dia, mas valeu a pena. Então, eu comecei, eu sou licenciada em Estudos Portugueses, com especialização científica em narração oral, tradição oral e cultura portuguesa. Como já era contadora de histórias, a ATA abriu o curso de teatro, ela fez 2 cursos muito bons. E eu fiz o curso de teatro, sempre a dizer ao Luís Vicente, eu nunca vou trabalhar para a ATA. Sempre. Não é a minha linha. No fim do curso, ele senta-se ao pé de mim, apresenta-me assim o desenho, a maquete do autocarro e diz-me assim, já te imaginaste a contar histórias aqui? Eu, pronto. Apanhou-me logo. E gostei muito da ideia, a ideia original foi do Jorge Soares, que é um colega da ATA, do Necreiro. E o Vicente lançou-me esse desafio, gostas, agora faz. A base do projeto nasce precisamente com a questão da descentralização cultural e da democratização, principalmente, não é? A democratização, o acesso dos públicos à fruição cultural. E o Algarve tem uma linha de costa e o resto é tudo interior, não é? Portanto, temos muito território para além da linha da costa. E na linha da costa também já temos teatros, há outro tipo de oferta. Os professores são piores que sobretudo que essas crianças tinham muito pouco acesso à cultura, crianças ou pessoas dessa zona, porque estamos aqui a falar dos 50 anos do 25 de Abril, não é? E temos que terminar mesmo a nossa conversa, mas se ainda há um grande distanciamento no acesso à cultura dessas populações hoje e das populações que vivem no litoral. Não há, obviamente. Se calhar não se andou muito em termos de cultura, andou-se muito, mas ainda falta muito andar. Essa é uma questão que ficávamos aqui horas, porque assim, estas associações que falamos, estes grupos de teatro que apareceram em todo o lado, para já no país todo, são precisamente essas associações que deixaram estes legados. O Círculo Cultural do Algarve, ainda participei um pouco, e sou, por exemplo, em Famalicão e Joana, há uma associação que foi fundamental, não sei se aqui alguém já ouviu falar, que é a ATC, a Associação de Teatro de Construção, que eram mesmo políticos, aquela malta estava sempre a ser presa, a Comuna esteve lá, a Barraca, ainda hoje se conta da Maria do Céu Guerra estar a passar nua pela rua, porque ia ir dos bastidores do teatro ao palco, não, do palco entrar pela porta, mas não havia passagem, então ela passou, isto em 76, então toda a gente ainda hoje fala deste tipo de associações que tiveram um impacto absolutamente incrível. O que eu sinto naquilo que já experienciei, do que estudei, e gosto muito de ouvir estas histórias, essas associações não acabaram por acaso. Eu penso que têm uma função que é cumprida e que depois, isto é uma dialética, não é? A seguir tem de vir malta nova, que é o grande problema que temos. Não concordo de todo em culparmos a malta nova. Porque a malta nova não pega. Se a malta nova não pega, pronto, a razão é de ser, não é? E aí entra a mediação, este trabalho com as populações, principalmente eu gosto muito de trabalhar com os públicos mais difíceis de todos. Porquê? Porque são esses que me fazem tentar perceber melhor, por exemplo, esses grupos com quem eram escolas, e era para a primária, e continua a ser, penso eu, a maior parte dos meus nunca tinham ido a um teatro. Aqui em Lolé era diferente, Lolé foi o conselho, era o conselho que tinha mais espetáculos, porque aquilo tinha a ver com o orçamento de cada Câmara, e o Lolé é o maior conselho do Algarve, então nós íamos de cima a baixo. Em Lolé sentia-se alguma diferença de pessoas como, por exemplo, Algesur, Alcotim, mesmo Monchique,
as zonas mais interiores de Silves, em que as pessoas nunca tinham visto nunca tinham ido a um teatro, não sabiam, e foi por isso também que o autocarro foi construído desta maneira. Foi construído mesmo como uma sala de espetáculos. E hoje penso que também os municípios contribuem para esse autocarro, exatamente. E ainda hoje continua quase 20 anos depois. Continua, nem sei bem como, porque o autocarro todinho está muito cansadinho. Mas continua. Ele já tinha 24 anos quando o comprámos. Pronto, a idade média de um autocarro é mais ou menos 50 anos, mas este coitadinho já disse ao Luís Vicente, quando ele morrer, eu vou comprar um terreno e quero ficar com ele. Eu ponho ali no meu terreno, porque é um projeto muito bonito, tem tido equipas maravilhosas, porque não é qualquer pessoa faz parte da equipa do VAR, porque é muito trabalho. Normalmente sai-se à segunda de manhã e volta-se sexta à noite, apesar de ser só no Algarve, mas fica-se, não se vai e vem todos os dias, porque é um desgaste muito grande para o autocarro, uma despesa enorme a nível de gasolina, mas ele continua aí. E eu gostava mesmo muito que ele tivesse mais protagonismo, porque não se ouve falar dele. Quando encontro o Luís Vicente, estou sempre a chateá-lo por causa disso, porque é um projeto que merece ser conhecido, que merece ser vivenciado e merece ser... só queria acabar por dizer uma coisa muito... Rapidamente. Muito rápida, mas muito importante. E queria dedicar esta minha pequena comunicação a uma pessoa muito maravilhosa, que infelizmente já não está connosco, vocês todos conhecem certamente, que se chamava José Louro. E o autocarro foi chamado em nome dele, chama-se Sala José Louro. E no dia que inaugurámos o autocarro, o Zé veio com uma chave, a chave não tem recorte, com uma chave destas para todos nós, para a equipa do autocarro. Para mim, disse aqui, Tisha, para o Jorge, para a Carla, eu disse que o Lovato vai ser sempre a vossa casa. Onde quer que vocês estejam, eu já disse isto ao Vicente, não te esqueças disso. Obrigada a todos, muito obrigada a esta plateia tão participativa. Viva o 25 de Abril, que para mim é um dos dias mais felizes. Obrigada. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos agora subir ao andar de cima. Vamos fazer com o guião do Gabriel uma visita guiada à exposição dele e depois temos a conversa seguinte. Eu estive muito ligado às questões das campanhas de dinamização promovida pela UFA e pela Secretaria de Estado da Agricultura. Esse sinal que a gente sentia antes do 25 de Abril, o receio de falar, o receio de reivindicar, com o 25 de Abril tudo se abriu. Abriram-se as portas, as pessoas, era euforia. Nas campanhas de dinamização que tivemos, era sala cheia. A primeira foi no Mexiel, que eram 600 ou 700 pessoas. Levámos lá o nosso gerador, era um gerador que a Secretaria de Estado da Agricultura, então era a Secretaria de Estado da Agricultura, e depois nas campanhas todas havia sempre tal filme, que eu há bocado estava a ver o filme, era a Canção de Lisboa, era vários filmes da época, mas curiosamente também havia a parte teatral, há pouco falou-se na parte do teatral, na sessão do Olé, em que o cinema estava a abarrotar, as pessoas não cabiam, em que lá estavam o governador civil, o comandante militar, o segundo comandante, enfim, todas as entidades lá estavam presentes. Não houve filme, mas houve um teatro, uma peça teatral por um grupo de altos, creio que era o grupo de altos. Então foi a primeira, todas as outras sessões era com o filme, que animava muito as pessoas. E, de facto, o que a gente sentia era que salas cheias, em Salim, por exemplo, as pessoas não cabiam na sala. Tivemos em cima da hora que mudar de sala porque as pessoas não cabiam. Pronto, havia uma atração muito grande. O MFA era, de facto, o Deus de toda aquela gente. As pessoas todas queriam, como agora abraçam os jogadores de futebol, portanto, tudo queria cumprimentar aqui o meu caro amigo Moleiro e a sua equipe, porque sabiam que alguma coisa era levada. E aquilo que nós, a filosofia que nós tivemos era sempre ouvir e agir.
Eu acho que nós ouvimos as pessoas, o que é que as pessoas queriam, no dia seguinte, tudo que podíamos dar andamento, dávamos imediatamente andamento. Outra coisa que eu acho que era importante, que foi importante nessas campanhas, é que tentámos envolver sempre as pessoas. Portanto, as pessoas diziam, epá, tenho necessidade deste caminho. Quanto é que custa esse caminho? E depois dizíamos, qual é a colaboração da população? Portanto, houve sempre, portanto, o interesse, a filosofia que tínhamos era que as populações deviam colaborar com aquilo que podiam, naturalmente não podiam mais, não davam mais, e o resto, nós tínhamos a Comissão Regional de Emprego, que era uma entidade de que faziam parte os responsáveis dos serviços e faziam também os militares, no sentido de podermos completar depois, normalmente arranjámos 50% sempre através da Comissão Regional de Emprego. A verba era dada, formava uma comissão de moradores para gerir esse dinheiro que lhe era dado e as contas depois eram apresentadas dentro da maior rapidez possível. E para ver o atraso que havia na altura, nós vamos à Rocha da Pena. Nunca ninguém tinha visto, em 1974, que é quando se está o 25 de abril, ninguém tinha visto cinema, ninguém tinha visto o comboio, nem ninguém tinha visto o mar. Isto em 74, para terem noção do atraso. O amigo Gabriel, como há bocado já ficou, a agricultura levava o tal gerador. E nesse dia o amigo Gabriel tinha estreado um fato. E foi a carrinha atascou e o nosso amigo Gabriel foi empurrar a carrinha, que só que estragou o fato ficou todo sujo de óleo. Diz ele, já perdi um fato. Na altura, tinham sido feitas umas escavações para a barragem do Rio Seco, ali em Salir, que seria fundamental aqui para a Zona Centro. Na altura, um dos secretários de Estado veio a seguir e, portanto, nós começámos com as nossas campanhas quando havia uma Secretaria de Estado da Agricultura, que, entretanto, passou a Ministério da Agricultura. Portanto, logo a seguir do 25 de Abril, há pouco também se falava, ou antes do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, o Algarve era uma região subalternizada, portanto, era a sub-região Algarve da região Plano Sul, havia regiões Plano, e o Algarve dependia do Alentejo. Eu creio que até cartas de condução, muitas das pessoas aqui teriam cartas de condução tiradas em Évora. De qualquer forma, vamos aqui ao nosso percurso. Também tenho aqui algumas coisas relativamente, essencialmente relativamente às campanhas, mas a conversa que irá ser travada daqui um bocadinho aqui com o meu caro amigo e companheiro do liceu de há 70 anos, éramos da mesma. Há tantos anos? Éramos da mesma sementeira, de maneira. Naturalmente que ele, como elemento do topo da hierarquia que esteve ligado a 25 de Abril, pela tarefa que teve, irá o Conselho, como elemento do Conselho da Revolução, terá muita coisa também a dizer, há perguntas que lhe possa fazer. Então vamos continuar. Eu gostava também de dizer aqui alguma coisa. Hoje é o dia da homenagem do amigo Gabriel. Mais que merecida. Mais que merecida. É uma homenagem, de facto, que me faz sentir um pouco, porque eu acompanho desde 1972. Sempre amigos. Nunca levantamos a voz um para o outro. Isto. Ora, veio o 25 de Abril e acompanhámos sempre, praticamente, todas estas sessões de dinamização. Ele falou aqui em várias histórias, se a gente tiver que aqui relatar muitas delas. A história do gerador era uma história, aquilo era uma história que merecia até um filme, porque para que sítio a gente fosse, o gerador era uma festa porque levava luz. Se levava luz, podia-se projetar filmes, podia-se iluminar, podia-se fazer tanta coisa. Por isso, era só estas palavrinhas, provavelmente outra oportunidade haverá. Isto já se calhar sai fora do programa que estava delineado. Meu amigo Gabriel, muito obrigado por todos estes anos. É merecida esta homenagem, porque ele foi
Na parte agrícola teve sempre uma importância fundamental no Algarve. Desde 74, com o Centro de Reforma Agrária, Serviço de Apoio e Desenvolvimento Agrário, e depois todo o processo agrícola no Algarve passou praticamente pelas mãos dele, onde eu sempre o acompanhei e sempre estive sempre do lado dele. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Com o Almirante também, o Sr. Bonito também, daquelas 3 mesinhas que estavam, naqueles 3 lugares que estão ali. Eu queria agradecer aqui publicamente ao engenheiro Gabriel, porque me ajudou portanto, aos olhos, eu não havia já nada e ele foi a fundação que me ajudou. Portanto, não foi na agricultura, muito obrigado. Foi oftalmologista também. Portanto, esta dimensão cultural foi fundamental no 25 de Abril e foi fundamental na dinamização e na alteração da situação do país e na tomada de consciência das pessoas. Ora, isto revela qualquer coisa de extraordinário. É que não é propriamente por uma via de conflito social ou de classes sociais ou de trabalho que se faz a alteração fundamental que foi o 25 de Abril. Isto é uma reflexão importante e tem a ver também com outra questão da dimensão militar do 25 de Abril e do aspecto da não violência. Porque é estranho também que tenha acontecido isso em Portugal. Quer dizer, Portugal era um país com uma ditadura que dependia de 2 ou 3 elementos essenciais, um dos quais eram as Forças Armadas, outro era a Igreja. O conservadorismo da Igreja no país não quer dizer que não houvesse também uma parte progressista da Igreja, mas no geral era conservadora. A ditadura baseava-se na polícia política, na perseguição, aliás, esta questão dos PIDs no Atlético, isto existia por todo o país, não era só no Atlético, quer dizer, essa dimensão da perseguição da PID, do seio da PID, existia em todo o lado. E, portanto, mas também existia oposição, é evidente que existia oposição democrática, que de vez em quando aparecia naqueles períodos das campanhas eleitorais. E naturalmente havia a atividade clandestina dessa oposição, mas isso era muito controlado, era muito remetido, quer dizer, era muito isolado. O regime conseguia, de certa maneira, isolar a oposição democrática fora dos períodos de campanha eleitoral. Portanto, o processo que se dá em Portugal, o 25 de Abril, é realmente um processo original. Isto não estava previsto em qualquer livro de teoria revolucionária, nem estava previsto em qualquer conceito de estratégia da oposição democrática, nem estava previsto no âmbito dos militares. Quer dizer, não estava previsto fazer propriamente uma revolução. Mas aconteceu. E aconteceu algo de extraordinário, que é uma revolução feita por militares, com armas na mão, em que não há violência, não há derramamento de sangue. Ou antes, há um derramamento de sangue, mas provocado pela PIDE, que dispara sobre as pessoas. Portanto, os militares, porque é que isto aconteceu com estes militares? É realmente algo de especial. Há aqui fatores de originalidade e de singularidade no 25 de Abril e na Revolução Portuguesa que não há em mais nenhum lado do mundo. E em mais nenhuma outra revolução. E em mais nenhuma outra transformação política tão profunda como a que aconteceu em Portugal. E isso explica também a dimensão internacional do 25 de Abril. Quer dizer, o 25 de Abril teve uma projeção internacional enorme, que ainda agora, nos 50 anos, significa isso. Em muitos países, toda a gente quer assinalar o 25 de Abril. Por exemplo, eu tive uma surpresa, a Embaixada Francesa em Portugal assinalou o 25 de Abril com uma sessão solene e com uma exposição sobre o 25 de Abril dentro da Embaixada Francesa, julgo que a exposição ainda lá está. O que eles quiseram, aliás, aquela declaração do Presidente Macron, não sei se leram, é realmente um comunicado extraordinário em relação ao 25 de Abril. Mais forte do que as entidades portuguesas tiveram ou fizeram. Se lerem esse comunicado, é um comunicado de uma página,
que é realmente interessantíssimo, sobre a Revolução dos Cravos e a projeção da Revolução dos Cravos além fronteiras. Portanto, esta questão da singularidade e da originalidade do 25 de Abril liga-se depois com os militares, com os capitães de Abril, que o Matos Gomes diz uma coisa curiosa e que é verdade, quer dizer, Portugal teve a felicidade histórica de ter aquela geração de militares naquelas circunstâncias. E aquela geração de militares, o que é que era? Eram jovens, com 30 e poucos anos, eu era dos mais velhos, tinha 33, mas que tinham a experiência da guerra colonial, alguns com 3 ou 4 comissões feitas. E esta experiência da guerra colonial deu-lhes qualquer coisa de extraordinário, ou deu-lhes qualquer coisa de extraordinário. Eu fiz uma primeira comissão de 62 a 64 na Guiné, portanto tive essa primeira experiência antes da guerra, depois estive em Angola também, e depois voltei à Guiné já quando começou a guerra. Portanto tive essa experiência de guerra, a experiência do controle da violência e do efeito do uso da violência. Nós sabíamos que utilizar as armas provoca mortes, é evidente. Provoca mortes. Portanto, quando vamos para o 25 de Abril, vamos com a ideia clara de só usar as armas é o último caso. Porque tínhamos a noção das mortes que provocavam. Por outro lado, éramos jovens, mas tínhamos experiência de guerra e de situações difíceis, de confronto direto, de situações extremas. Mas sabíamos controlar essas situações, porque as tínhamos vivido mais que uma vez ou outra. E é por isso que nós temos no Terreiro de Paço uma situação realmente única, que é os jovens com o Salgueiro Maia, de um lado. Do outro lado está a Cavalaria 7, são menos jovens, e está o General, o Brigadeiro, desse lado. E nós, o que é que verificamos? Provavelmente, a Cavalaria 7 tinha mais força militar, em termos de poderio militar, do que tinha o Salgueiro Maia. Provavelmente, e no concreto, tinha mesmo que o Salgueiro Maia nem tinha sequer munições de combate. Mas isso, os outros do outro lado também não sabiam isso. Tinha efetivamente mais. Mas do lado do Salgueiro Maia, nós verificamos uma calma, um controle de situação. Eles nunca perderam o sangue frio. Do outro lado, o que é que acontece? O brigadeiro perde o sangue frio, manda fazer fogo, disparar, não sei o quê, descontrola-se, dá 2 chapadas na Assunção e tal. Quer dizer, quem é que tem mais experiência do controle da violência e de dominar situações difíceis? É o capitão, são os jovens. Depois, escolhemos bem a grândula, não há dúvida. Quer dizer, a grândula representou bem o que se pretendia, que sem qualquer dúvida, uma canção popular, podia ser outra, sem dúvida nenhuma, mas isto representava. E depois houve esta coincidência popular do cravo. De facto, foi aquela circunstância e depois a florista e outras floristas passaram o cravo aos soldados e puseram o cravo nas espingardas. E isso casou-se imediatamente com o espírito da não violência e do controle da situação. E realmente dá aquela imagem que a Lídia Jorge retrata muito bem. A metralha dos soldados não são balas, são flores. É extraordinário esta imagem. Quer dizer, e isto passa para o mundo inteiro, e não há dúvida. Isto é uma revolução curiosa, especial, singular, em que as ideias de não domínio por poder são transmitidas pelos jovens, que não querem isso e passam o poder, efetivamente, aos mais velhos. E querem que o poder seja depois emanado do povo, que é fazer eleições livres, que depois fazem uma Constituição, e felizmente essa Constituição, que acabou por ser aprovada já em 76, reflete todos estes ideais, todas estas ideias relativamente simples e todos estes valores. Estão lá todos na Constituição Portuguesa, ainda hoje. Portanto, os ideais de Abril, os valores de Abril, estão todos na Constituição Portuguesa. E este valor, realmente, da cultura, da dimensão cultural, também está lá. E é por aí que a democracia se exerce. E é por aí que se ganha consciência dos valores. E os valores de então são os valores de hoje. O Matias Vieira é o homem que está dentro da Revolução em Lisboa. Nós somos os da província. E da província tinha que haver uma ligação. Entender que era o 25 de Abril e quais os valores do 25 de Abril. Quando temos o Atlético, volto a pedir o Atlético, a parte cultural que existia no Atlético, e há bocado eu fazia comparação ao Martins Guerreiro do Clube Militar Naval. Do Naval,
é o Atlético autêntico, é a discussão cultural que lá se faz e a consciência da Revolução do 25 de Abril. E na altura, como já havia o Atlético com uma certa oposição e uma certa ótica como o regime, foi fácil perceber o que era o 25 de Abril e para onde é que íamos ir para isso. E como o Matias Reis diz muito bem, as raízes foram montadas. E uma árvore só é forte quando as raízes são fortes e bem conservadas. E foi isso que o 25 de Abril. E não é por acaso. Não é por acaso, não. Faz parte do MFA a parte de dinamização cultural. Essa dinamização cultural é que vai dar consciência a toda e hoje vimos os outros. Eu lembro nas nossas emissões de com o Capitão Moleiro, que aqui está presente, e o Zé Maria, e toda a gente íamos para as estruturas. E a grande arma que nós tínhamos perante as populações era a parte cultural, que depois aparecia também parte agrícola, aposta que era para a parte cultural da parte daqui do engenheiro, e a gente tinha coisas interessantes. De facto, falava-se em consciência política, falava-se em deveres, falava-se em respeito mútuo e tudo. E depois havia uma coisa muito interessante. As pessoas estavam mobilizadas e com facilidade a gente conseguia que as pessoas se integrassem, fazíamos caminhos, podiam fontenários e a gente desenvolvia isto tudo. As cooperativas que foram destruídas, as associações de moradores foram muito importantes na altura para o desenvolvimento do 25 de Abril. E o MFA apoiou sempre isso, sempre. Nunca vimos dos militares de Abril uma rejeição da parte civil. Eu, na altura, pertencia à Comissão Administrativa, ia com eles, e a parte da Comissão Administrativa, e vou contar um episódio muito interessante que eu trouxe ali, na Rocha da Pena. Isto é para ver, há apagado o que o engenheiro te contava, mas vou-lhe contar um episódio muito interessante, aconteceu comigo, que era uma comissão madura ali perto da Rocha da Pena. E todos deram a sua cotização que tinham dinheiro. E há um velhote, hoje também sou velhote como ele, naquela altura era um jovem, e então ele disse assim, eu não tenho dinheiro. E diz outro assim, mas tens alfarrobas? Diz ele, tem alfarrobas. Então diz quantas roubas dá as alfarrobas, e a gente conta as alfarrobas, e esse dinheiro está para a formação de um pontão de ligação à Rocha da Pena. A Câmara do Olé, na altura a Comissão Administrativa, com a ajuda do dinheiro deles, com a ajuda do pessoal daquilo, fez o pontão. E assim se fazia, ia-se fazendo e transformando a sociedade em que vivíamos da estaca zero. As pessoas, em todas as sessões que fizemos, era sala cheia, portanto, nunca tivemos qualquer problema de sala vazia. O problema foi, aconteceu a sair, que até temos que arranjar outra sala, mas normalmente a sala ficava, portanto, a abarrotar sempre de gente, né? E há pouco estava a ver ali um filme da primeira sessão que foi no Amachialpa. Vocês não imaginam o que era aquilo, o Amachialpa, pois os acessos havia possibilidade, e a Junta, que ele estava na Junta na altura, até colaborou em termos de trazer as pessoas e de se comprometer a levar as pessoas também, é a viatura própria, é meio próprio, mas grande parte das pessoas moravam em sítios onde não chegavam viaturas, tinham que ir a pé. De maneira que aquilo estava previsto que a sessão do Rio demorou até, portanto, da tarde até à noite, até porque na altura se fazia a noite logo depressa. É curioso, ainda tenho de facto essa ideia, muitas pessoas com o candeirozinho a petróleo para depois voltarem para casa. Vinha a família toda, enfim, as casas eram abandonadas porque todos queriam ver o que é que os militares diziam e, portanto, na altura imagina que haver uma farda, era um tenente da Marinha que estava à frente daquilo, atrás aparece aqui o amigo Gonito também, o Zé Maria Oliveira, de maneira que aquilo, as pessoas estavam encantados com aquilo, que se pudesse dizer, e uma coisa curiosa é que no interior perguntas políticas não havia, portanto as pessoas todas queriam, a ânsia deles era, até quando é que fazem este caminho, tem ali a fonte que tem que ser resolvido, portanto a eletricidade, mas a eletricidade, como foi feita há pouco, tinha um problema, a eletricidade tinha que haver um projeto para fazer, portanto eles para o caminho, o caminho vai por aqui, por acaso aquilo que eu disse há pouco da estrada daqui dos Cocitos até os Toureiros, havia já um projeto feito, havia um projeto, mas nunca foi acabado, não é? E, portanto, seguiu-se esse projeto. Mas, nos outros caminhos para as populações, era o caminho que o maquinista via que era melhor e que, normalmente, se havia um caminho para ser feito num determinado sítio, e tinha que andar sempre uma pessoa lá da zona a acompanhar o maquinista. Aliás, nunca deixámos também, e no fazer das barragens,
nunca deixámos o maquinista sozinho, no meio de uma serra, no meio da serra, a fazer uma barragem ou a fazer um caminho. O que é que me motivou a mim a participar no 25 de Abril? Portanto, falo em relação à minha consciência, aos meus objetivos pessoais. Eu vinha de uma geração que apanhou, em certa medida, o maio de 68, tive a possibilidade de conviver com meia dúzia de pessoas extraordinárias em Faro, no caso o Zeca Afonso, que apareceu em Faro no fim dos anos 70, e a gente vai já com uma carga de consciência para um projeto que acredita. E há uma identificação logo total, na minha maneira de pensar na altura, com o projeto do MFA. Portanto, este sentimento da democracia direta, popular, de dizer o que é que querem, está aqui, vamos resolver, vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer, e a questão do poder, portanto, nada de poder. E de facto eu fiz cerca de 130 sessões, algumas em Lolé, outras no Algarve todo. E nunca, em qualquer dessas sessões, qualquer questão ideológica, no aspecto partidário, apareceu. Havia um sentimento de democracia, de base, de solidariedade, de humanismo, de participação, de comunhão de objetivos, de princípios, e isso norteou muita gente. E a mim norteou. E o meu drama, no meio disto tudo, foi qual? Eu fui o medo, quando comecei a ver a movimentação contrária que estava a surgir em relação ao 25 de Abril, o andar para trás. O andar para trás, o voltar outra vez à estaca zero, ou pior ainda, porque se calhar viria a vingança daqueles que acabavam de perder, digamos, as regalias que tinham nessa altura. E quando se dá o meio Nordeste, foi das últimas campanhas de dinamização, eu digo assim, se este meio Nordeste avança com este espírito de abertura, de explicar às pessoas o que é uma cooperativa, como é que se organiza, o que é uma Assembleia Geral, o que é um sindicato, e passar à prática. Portanto, teoria e prática. E em Faro, uma coisa que resultou deste aspecto todo, e da colaboração de muita gente, eu também tive neste barulho intensamente, pelo menos criámos 10 ou 12 sindicatos que não existiam. E corticeiros, as conserveiras, os sapateiros, quer dizer, havia uma série de profissões que não havia sindicatos, porque o Salazar, para o governo antigo, não permitia. Havia os bancários, havia os metalúrgicos, empregados de escritório, e praticamente não havia mais nada, não havia sindicalismo. Era sindicalismo corporativo, que era um sindicalismo controlado e de pessoas da oposição. Portanto, este espírito democrático do 25 de Abril foi muito importante. E o meu medo era, de facto, que o meio Nordeste não avançasse, porque se tivesse havido mais um ano de comissões de dinamização, a Revolução era capaz de ter tido um progresso muito maior. Só queria finalizar aqui a minha informação de uma situação que mostrou a solidariedade das pessoas e a disponibilidade também do MFA. Fomos fazer uma sessão numa pequena aldeia aqui da Serra do Caldeirão e numa quinta-feira, e fomos informados que tinha acabado uma pessoa lá daquele povoado tinha acabado de ser transportado ao hospital porque tinha caído de uma árvore, tinha feito algumas fraturas e... está com as duas coisas. Os dois micros. Portanto, tinha tido algumas fraturas e teve que ser transportado ao hospital. Tiveram que ir buscar a casa onde ele caiu, numa escada, que era a maca que se utilizava depois aí no interior quando era necessário. As pessoas imediatamente se mobilizaram. Isto foi numa quinta-feira. No sábado foi a nossa máquina, a máquina da Secretaria de Estado da Agricultura, depois do Ministério da Agricultura, e foram, estou a lembrar-me, estou a ver aqui um chefe de polícia que era aqui de Crença também, despiu lá pôs-se mangas de camisa também, com soldados que vieram também na altura, junto lá do quartel, com os particulares, conseguiu-se fazer o acesso até à casa do acidentado, que na segunda-feira, quando veio para casa, já chegou da ambulância à casa também. De facto, isto só para mostrar a prontidão e a disponibilidade das pessoas. Esse era o espírito de Abril. Os tempos são outros. Olá. Eu estou a ouvir-vos, estou ligado, estou contentíssimo de vos ouvir. E dizem que antes do 25 de Abril eu não sabia quem estava ao lado para ouvir. É verdade. A gente sabia quem é que era agente do PID, informador do PID, financiado pelo PID.
Só quem não sabia é que estava muito distraído, ou então não sabia o que é que andava a fazer na vida. Porque aquilo que a gente tem que fazer com coerência tem que... É uma coisa que a gente não pode escolher os adversários e os inimigos. A gente só pode escolher os amigos e aqueles que estão junto de nós. Quando a coordenadora do MFA me solicita a preparação de uma senha, e nisto não estou a mentir pela segunda vez, porque a primeira foi no último episódio da conspiração, perguntei ainda agora ao Sr. Almirante, gostaria muito que visse esse último episódio do António Pedrosa. Quando a coordenadora, através do Santos Coelho, me diz: é esta noite, é amanhã à noite, é esta noite, temos que lançar a senha para o ranking das Forças Armadas. À meia-noite e 20 minutos, 2 minutos de tolerância. Porquê? Porque as portas de armas fechavam à meia-noite e meia hora. A senha tinha que ser transmitida para o todo nacional à meia-noite e o máximo 2 minutos de tolerância. Para quê? Antes das portas de armas fecharem, quem estava fora entrava e cumpria a missão, o que tinha a fazer. E quem estava dentro permanecia. Já está um inimigo aqui na minha boca. O Santos Coelho vem com um papelinho a dizer: ele venha mais 5. Mal sabendo ele que o venham mais 5. Quem lhe disse isso tinha errado propositadamente, porque o venham mais 5 estava proibido na Rádio Renascença, a censura eclesiástica. Tínhamos 2 censuras. É pior que a censura do Atlético. Tínhamos a censura dos padres e a censura oficial, um coronel, a partir de dezembro de 73, em que passou a ganhar 10 contos mensais. Um professor ganhava, quando muito, 6 contos, era preciso ser graduado. Um jornalista ganhava nessa altura, como eu, 5 contos, e o censor, para estar ali umas horas, ganhava 10 contos. A cultura salva. A cultura salva. E salva todos. A anticultura e a contracultura condena, e condena todos. Não só os da contracultura, como também quem está ao lado. Quem está ao lado. O esforço da cultura deve ser um esforço contínuo. Não pode parar no tempo. Não é 25 de Abril, já lá está, no passado. Mas que cultura? É do passado, não sei o quê. Não. É um esforço contínuo. A adesão popular, o movimento popular e o movimento militar. E estes dois avançaram sem nenhum acordo por cima. Quer dizer, quando aparecem indivíduos a querer dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo, a ideia era esta, não era. Quer dizer, realmente, quer o movimento popular, quer o movimento militar, articularam-se porque tinham as ideias da democracia e havia o programa. E o programa do MFA, feito pelos militares, sem dúvida nenhuma, estava inspirado no programa da oposição democrática. E, portanto, a articulação foi fácil. E foi realmente uma articulação feita pelo movimento popular e feita pelo MFA. E é isso que eu julgo que tem que haver para o futuro. Feita por um movimento democrático, de pessoas, com partidos. Contra quê? Contra o que se está aí a desenhar da direita e da extrema-direita, perigosíssima, que é claramente contra a democracia e que é a utilizar todos os instrumentos violentos que tem à sua disposição. E é contra isso que nós temos que fazer a unidade das forças todas democráticas que existem no país. Queria também dizer que
O engenheiro Gabriel ofereceu à Fundação um depósito de toda a documentação que aqui está, que nós trataremos e falaremos com muito gosto. Documentação que, no fundo, significa aquilo que tem sido feito localmente e isso enquadra-se que são os objetivos da Fundação. Mas há também uma outra prenda que eu queria dar em nome da Fundação ao nosso homenageado, ao engenheiro Gabriel Gonçalves. Penso que tem muito a ver consigo. Uma vez que o Gabriel está a mostrar a prenda, que é uma surpresa que é uma efusinha de água fresca que nós mostramos porque é uma coisa que não é muito comum. Esperemos que goste. Muito obrigado a todos.